Em João, capítulo 1, versículo 19, nós lemos: E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus. João viu a Jesus. João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que a gente faz para fechar os áudios? Cada um fecha o seu, aí é melhor, né? Este é aquele no qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Você pode imaginar fariseus e levitas enviando homens para que pudesse averiguar quem era João o Batista. Havia um tumulto em Israel por causa da mensagem que esse homem pregava, por causa do batismo que ele fazia, por causa das multidões que vinham ter com ele no Jordão. E isso acontecia no norte, na área da Galileia, e os judeus, fariseus, que enviavam as pessoas para encontrar com ele, estavam no sul, em Jerusalém. E eles começaram a questionar e a perguntar a ele quem ele era. E eu amo essa expressão quando ele diz: Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Não é um profeta, não é um Elias que voltou, não é ninguém especial, senão uma voz. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E mais adiante, diz a Bíblia no versículo 29 de João 1, que João viu a Jesus que vinha para ele. E aí ele faz uma afirmação poderosa: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a gente pudesse voltar no tempo de João, daqueles dias ali no Mar da Galileia, perto do Mar da Galileia, às margens do Jordão, a gente precisaria entender que todo Israel funcionava em função do templo em Jerusalém. As pessoas tinham que ir a Jerusalém para oferecer sacrifícios. Toda a religião de Israel era espalhada, inclusive, através das sinagogas, onde eles liam os profetas, liam a lei, a Torá, e eles tinham rituais, e tinham regras, e tinham mandamentos que apelavam propriamente para o exterior, para aquilo que eles faziam
como alguém agora mesmo disse, de usos e costumes, de mandamentos e regras que eles tinham que desempenhar. E toda a Israel era feita desta religião do templo, desta religião judaica, destas tradições. E, de repente, este homem, que era filho de um sacerdote, os irmãos devem lembrar do que ocorreu no anúncio do seu nascimento, a operação miraculosa do anjo de Deus que foi lá avisar a Zacarias que ele seria pai, e deu-lhe, inclusive, o nome do seu filho, que seria chamado de João, sendo a sua mulher já velha, já findado o costume de ter filhos. E aquele sacerdote, Zacarias, também cumpria com todas as suas obrigações dos seus turnos, e ele vivia em função da religião judaica, e ele vivia em função de cumprir aqueles mandamentos e fazer com que as pessoas cumprissem mandamentos. E ele oferecia sacrifícios, enfim, toda a vida de Israel vivia em torno do templo, vivia em torno daquilo que eles conheciam, e de repente aquele homem, filho de um sacerdote, que não estava lá no templo seguindo a tradição ou a herança que ele deveria perseguir, ele estava lá no deserto da Judéia, à beira do Rio Jordão, lá no norte, melhor dizendo, ele estava ali e viu a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele precisava ter uma revelação de Deus para falar uma coisa dessa, porque Israel toda contava com os animais que eles ofereciam para tirar os seus pecados. E agora aquele homem está andando, um homem comum, com as mesmas vestes que os seus contemporâneos usavam, e João olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus não está no templo. O Cordeiro de Deus não está lá em Jerusalém. O Cordeiro está aqui andando perto de nós e ele tira o pecado do mundo. E ele faz uma outra afirmação de que o próprio Pai, o próprio Deus disse para ele: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O Cordeiro que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, que ofereceu uma vez por todas para tirar os pecados, que não necessitava de oferecer muitas vezes, mas uma vez por todas, ele se ofereceu. Ele é quem batiza com o Espírito Santo. O sangue de Jesus que nos purifica, que nos lava, o sangue de Jesus que nos perdoa, o sangue do Cordeiro de Deus bendito, ele também batiza com o Espírito Santo. E esse a quem Deus lhe disse que você vir e repousar sobre ele o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Irmãos, se nós não entendermos que a vida com Jesus é uma vida de experiências, de revelações, de encontros, de que não se aprende numa didática, não se aprende numa sala de teologia, não se aprende numa live do Zoom, mas que eu e você precisamos buscar esta revelação, este encontro com Jesus. Nós vamos viver bebendo nas águas que outros pisaram. Vamos comer de comidas que já foram testadas por outros. E não vamos ter a nossa experiência pessoal com o Senhor. É verdade que a Bíblia é a palavra escrita de Deus e todas as revelações que tivermos, elas com certeza irão conferir nas Escrituras. Mas o que acontece hoje é que muito daquilo que nós ouvimos de pregação, se nós formos averiguar, aferir com as Escrituras e não com as nossas tradições, e não com aquilo que nós cremos, se nós não formos olhar para o texto já com uma interpretação pronta, com uma conclusão pronta, e aí a gente usa o texto como pretexto para avaliar aquilo que nós cremos, se nós não buscarmos esta revelação poderosa de clamar ao Senhor e dizer: Senhor, revela-te a mim, revela-te a mim na palavra escrita,
fala comigo, me mostra. E isso vai levar tempo, isso vai levar esforço, e isso vai promover dentro de você uma fome e um desejo de conhecer a Deus maior do que você possa, inclusive, lidar com Ele. Você quer buscar ao Senhor em todo o tempo, você vai perguntar e inquirir ao Espírito de Deus todo o tempo da sua vida. Você vai perguntar a Ele, inclusive, coisas da sua vida. Em outras palavras, você vai depender dele a todo momento. O que acontece conosco, o que tem acontecido, é que nós nos debruçamos em cima das heranças de pregações, de ensinos, de tradições, de costumes, daquilo que já foi normalizado, daquilo que já foi monumentalizado, naquilo que já foi cristalizado, para que a gente possa, então, a partir daí, viver a nossa vida. Por isso é que muitas vezes nós não encontramos refúgio nas nossas tribulações, não encontramos respostas da nossa vida diária, porque nós não conhecemos o Jesus que senta ao meu lado, o Jesus com quem eu falo a hora que eu não só preciso, mas na hora que eu quero. Esse Jesus que está perto de mim. É esta relação de falar com Jesus, de conversar com Jesus, de perguntar a Jesus para nos ensinar nas Escrituras a sua vontade. Isso é que é preciso ser desenvolvido por nós urgentemente. Quando nós trazemos estes ensinos, estas palavras, é verdade que há uma comoção geral. As pessoas ficam, assim, chocadas, algumas, e elas não conseguem ir além desse choque para poder elas mesmas procurarem para saber se isso é assim, para saber se esta palavra é realmente a palavra que o Senhor está ensinando, para saber se realmente esta é a revelação de Deus. Então elas se fecham. Mas se você abrir o seu coração, abrir a sua mente para conversar com o Senhor e não ter medo de ouvir a voz do Senhor, e não ter medo de ouvir e conferir com outros que também receberam o mesmo ensino, é muito importante. A gente não pode pensar que isso é coisa só minha, que essa revelação é minha e que eu agora sou o dono da verdade. Não, 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 não. Outros a quem Deus se revelaram vão se apresentar a você, porque o próprio Deus vai trazer estas pessoas para comunicar com você, e você vai averiguar com estas pessoas aquilo que você tem aprendido de revelação das Escrituras. Numa das aulas que eu dava na escola de transformação, eu brincava com as pessoas e pedia a elas para repetir comigo. Repita comigo: eu sou um papagaio. Aí o pessoal ficava assim meio sem graça, né? Mas eles falavam: eu sou um papagaio, eu sou um papagaio. Eu sou um papagaio. Repita: eu sou um papagaio. Eu dizia: é verdade. Eu pedi para vocês repetirem: eu sou um papagaio, e vocês estão repetindo exatamente o que eu pedi para vocês repetirem: eu sou um papagaio. Você é um papagaio, eu sou um papagaio. Misericórdia, nós temos uma congregação de papagaios. O que eu queria mostrar é que nós somos chamados a não agir como papagaios, a não repetir aquilo que nós ouvimos, mas cada um que nasceu de novo, que o Espírito de Deus habita nele, ele tem a obrigação de buscar de Deus a revelação de Deus, da sua palavra, a experiência que ele tem com Deus e com o Espírito Santo para a sua vida diária, e não ficar repetindo aquilo que eles ouviram, o que nós ouvimos e que nós acreditamos por muitos anos. Alguém vai dizer assim: mas por que você tem esta gana de ficar reforçando isso sempre? Porque eu creio pessoalmente que esse aqui é o nosso problema, que nós apenas repetimos 80%, 90% do que nós aprendemos é aquilo que nós repetimos. Nós não conferimos. O pastor pregou, o professor pregou, e nós não paramos para conferir. Eu já fiz esse teste com muitas pessoas.
quando você nasceu de novo, quando você se converteu, vamos colocar dessa forma, aquilo que você ouviu da pessoa que te levou a Jesus, você chegou a conferir na Bíblia se aquilo que ela estava falando era realmente verdade? Você chegou por si só? Provavelmente não, porque 80% dos crentes não leem nem a Bíblia. Eles dependem das pregações, e agora muito pior, porque antes era no rádio e na televisão, agora você tem no celular à sua disposição pregação de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é gente. Você agora pode escolher, e você ouve as pregações mais contradizentes de pessoas mais esquisitas, especialmente aqueles, por exemplo, que já abandonaram a mulher, casaram com outra, quer dizer, não casaram, né? Adulteraram com outra, e essa bagunça que existe, e as pessoas estão recebendo ensinos destas pessoas que têm a vida torta, que não têm caráter, que vive explorando o povo. E são essas pregações que vão ensinando o povo, que vão fazendo com que o povo repita. Eu nem gosto de ouvir pregações, às vezes, das igrejas, porque, geralmente, aquilo que eu ouço, ou eu já li em livro, porque eu já li muito, ou eu já ouvi alguma pregação, porque já ouvi, e não há nada assim que alguém possa dizer, isso ardeu no meu coração, essa palavra mexeu comigo, ela realmente vem de Deus, há uma coisa especial. Ou mesmo que a pessoa repita, mas repita pelo menos com unção, com graça, com autoridade, que às vezes falta. Nós rogamos ao Senhor que possa levantar uma geração, não de pregadores, não uma geração de profetas, não uma geração de outros com outros nomes, mas que levante uma geração de vozes que falem a palavra com verdade. A Bíblia fala em João 3, e vou terminar com isso, de que João Batista não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falava de Jesus era verdade. E a palavra de Deus diz que aquele a quem o Senhor envia fala as palavras de Deus, e Deus não lhe dá o Espírito por medida. Eu ouvi as pessoas dizendo, eu quero uma porção dobrada do Espírito de Deus que está na vida do pastor fulano. Eu não quero porção dobrada nenhuma, de ninguém. Eu quero, humildemente com o meu Deus, que o meu Deus me envie, eu quero falar as suas palavras, e ele vai dar e dá o Espírito Santo sem medida, sem nenhuma medida. Eu quero uma unção, uma presença de Deus ilimitada, inesgotável. E isto vai acontecer na medida que eu vou servindo e pregando a palavra de Deus em verdade e falando a palavra de Deus em verdade sempre. E desafiando os irmãos e as irmãs a conferirem nas Escrituras. Se um pastor ou pregador tem medo que os seus, entre aspas, seguidores questionem a sua pregação, se eles têm receio, é porque provavelmente eles não estão pregando a palavra de Deus. Porque se pregar a palavra de Deus, não há medo, não há receio que você possa ter de ser contestado ou de alguém discordar de você. A palavra de Deus é a verdade, e a palavra é Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra. Jesus é a nossa vida. Quando eu falo Jesus é a nossa vida, não é um conceito religioso, não é alguma coisa assim metafísica somente. É alguém com quem você pode se relacionar, é alguém com quem você possa realmente viver plenamente e contar com ele o tempo todo. Irmãos, parem de copiar os outros. Parem de tirar as suas mensagens de meditações dos outros. Comece a escrever o que Deus está lhe falando. Escreva o que Deus está lhe falando. Escreva o que Deus está lhe revelando. E quando pregar,
Pregue aquilo que Deus revelou. Ah, mas a minha pregação vai demorar só 5 minutos. Aleluia! Pregue 5 minutos que o Senhor te revelou. Pregue 10 minutos que o Senhor te revelou. Não passe mais de 5 minutos, então, porque o que falar depois disso não será a palavra de Deus. Que o Senhor possa nos dar sabedoria nesses dias para entendermos estas verdades. E hoje eu quero propor que a gente possa fazer perguntas, indagações daquilo que nós temos conversado. Nós estabelecemos alguns princípios que a gente tem observado daquilo que seja o evangelho religioso e o evangelho do reino. O primeiro, o religioso ensina que você é salvo para ir para o céu. O evangelho do reino, você é salvo para entrar no reino. No evangelho religioso, você é salvo para adorar. No evangelho do reino, você é reconciliado com Deus para ser embaixador de Cristo, para reconciliar outros com Deus. O evangelho religioso prega o céu. O evangelho do reino prega o reino. O evangelho religioso, você é nascido de novo para ser salvo do inferno. No evangelho do reino, você é nascido de novo para se tornar um filho de Deus. Você, no religioso, é salvo para ser abençoado. No evangelho do reino, você é salvo para cumprir o eterno propósito de Deus, ser semelhante a Jesus. No religioso, você é nascido de novo para ir para o céu. No evangelho do reino, você é nascido de novo para ser transformado na imagem do Filho de Deus. É parecido com aquilo que nós falamos para se tornar um filho de Deus e para ser semelhante a Jesus. É praticamente a repetição. No evangelho religioso, visa evangelismo. O evangelismo é um programa da igreja. Tem a equipe de evangelismo. Tudo é departamentalizado, né? Mas o evangelho do reino, você individualmente faz discípulos. No evangelho religioso, evangelizar os perdidos. No evangelho do reino, fazer discípulos. No evangelho religioso, a pessoa é batizada para se tornar membro da igreja. No evangelho do reino, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não tem nada a ver com membresia de igreja. Os filhos de Deus prestarão contas de seus pecados no grande trono branco. Lembra, Tarcísio, dessa pergunta? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No evangelho religioso, plantar igrejas, congregações. No evangelho do reino, fazer discípulos. No evangelho religioso, o foco é interno. Vem para a minha igreja, vamos para a igreja, vem adorar na igreja. No evangelho do reino, o foco é externo. Não importa onde você esteja, não importa quem você é, o que importa se você é fazer a vontade de Deus, fazer discípulos, pregar, adorar. Você não está centralizado, dependente de um homem só que comanda tudo. No evangelho religioso, as pessoas são convidadas, as pessoas são ensinadas a convidar pessoas para virem para a igreja. No evangelho do reino, é alcançar pessoas em todos os lugares. No evangelho religioso, é venha. No evangelho do reino, vá, ide. No evangelho religioso, o templo é a casa de Deus. No evangelho do reino, a igreja, o povo é a casa de Deus. No evangelho religioso, o templo é sagrado, é lugar de adoração, é a casa de Deus. Se há uma mentira mais terrível, quando você pega aquele versículo e fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos, à casa do Senhor. Isso é mentira. A casa do Senhor era um tabernáculo, nem era o templo ainda, porque o templo nem existia quando Davi falou isso. Quando Davi escreveu isso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nem templo tinha. Era uma tenda que havia ali, que ele havia montado, a tenda que era chamada o tabernáculo de Davi, não é? O templo é sagrado, lugar de adoração. No evangelho do reino, Deus é espírito e é adorado em todo lugar. Novamente, a igreja é o templo, é a casa de Deus. No reino, no evangelho do reino, o povo é a igreja e o templo, esta igreja é a casa de Deus. O templo é local de culto no evangelho religioso. No evangelho do reino, todos os prédios, inclusive a sua casa, servem aos necessitados. É Isaías 58, o jejum que eu escolhi, que agrada a Deus,
não é que use saco e cinza, mas que dê pão ao faminto, recolha em casa os desabrigados. O evangelho religioso, ir na igreja para adorar a Deus. No evangelho do reino, a vida é uma constante adoração a Deus. No evangelho religioso, você ganha almas. Eles usam erroneamente aquele versículo de Provérbios. Quem ganha almas, sábio é. Ganhar almas, lá no texto de Provérbios, no texto, de acordo com, fazendo uma exegese do texto, ganhar almas tem o sentido de dominar a si próprio. É você controlar o seu apetite, controlar domínio próprio. Domínio próprio. É domínio próprio, está lá em Provérbios. Depois você pega esse versículo lá, exegeticamente é isso. Não tem nada a ver com ganhar almas fora, que eles usam usa esse versículo de Provérbios para isso. No evangelho religioso, você ganha almas. No evangelho do reino, discipular nações. No evangelho religioso, construindo igrejas, entre aspas, templos. No evangelho do reino, Jesus edifica a sua igreja, pessoas. Não é você, nem eu, nem ninguém que edifica a igreja, né? E, terminando essa parte, formar líderes exclusivamente para a igreja. A visão é trazer as pessoas e treiná-las para elas serem obreiros. Aí tem seminário, conferência, tudo voltado para a igreja. Aí a pessoa vai uma vez, vai a segunda, fica freguês, todo ano tem uma conferência. Capacitar as pessoas a tornarem-se discípulos do reino na sociedade. Agora, à noite, eu escrevi um apelo para a igreja em Aruba. E esse apelo, eu poderia compartilhar aqui com os irmãos. Prayer, no grupo. Meus irmãos e irmãs, muitos homens e mulheres de Deus não estão seguindo carreiras governamentais porque as crenças existentes descrevem que a arena política não é adequada para eles como discípulos de Cristo. Se há uma esfera de influência na vida que necessita homens e mulheres de Deus de caráter, integridade e chamados a servir, é no governo de suas cidades e nações. José, Daniel, Isaías e todos os reis de Israel e Judá, obviamente, estavam envolvidos em política. Muitos funcionários governamentais e homens de negócio da época do Novo Testamento se converteram em discípulos de Jesus e continuaram servindo em suas comunidades. Temos que orar para que nosso Pai, dê visão, conhecimento, compreensão e disposição aos pastores evangélicos para capacitarem e equiparem a sua gente para servir no âmbito público. E eu fiz o apelo para Nathalie German e outras como ela, são respostas das nossas orações. É uma filha espiritual que nós temos lá nesse país, que é candidata ao parlamento lá esse ano. São criados para o nosso Pai para um tempo como este. Por favor, ore, apoie a eles e dê os seus votos, porque não adianta só orar, não, tem que votar, tem que ir lá no dia e votar. Peça a outras pessoas para votarem para eles. Levantemos uma geração de homens e mulheres de Deus para mudar as esferas políticas corruptas da sociedade e que eles possam fazer o bem a todas as pessoas. Esta é o evangelho do reino. Ele capacita as pessoas a se tornarem discípulos na sociedade. Amém? Eu poderia ler outros, mas vou parar por aqui e abrir para todo mundo que quiser perguntar, questionar, dentro desse assunto. E se o irmão ou a irmã falar alguma coisa que eu entenda que não está de acordo com a palavra, eu vou dizer, não vai ficar ofendido com isso, não. Mas, se você também achar que eu estou falando alguma coisa da palavra, é muito simples, você tem a Bíblia, eu tenho a Bíblia, é só abrir e mostrar na Bíblia, mas tem que mostrar com texto, não é o que eu interpreto, não é o que você interpreta que conta, mas é o que a Bíblia, o texto diz. Alguém diz assim, mas você não aceita que ninguém fale, uma pessoa me falou isso, você não aceita. Eu aceito, agora eu aceito o que está escrito. Se tiver escrito, eu aceito.
Não a sua interpretação, não a minha interpretação. Amém? Vamos abrir todos os áudios, por favor. E quem quiser falar, por favor, tem 3 minutos. Não deixa para o último, não, Matheus. Eu sei que você tem coisa para falar. Como fala logo primeiro, porque depois todo mundo quer ir embora e você vai falar por último. Assim, dentro dessa verdade, né, dentro do entendimento dessa construção do evangelho religioso e do evangelho do reino, assim, o primeiro aspecto que me chama a atenção é a questão das primeiras palavras de Jesus. Jesus disse que aquele que perdesse a sua vida iria ganhar. E toda essa construção do que está sendo dito, que está sendo colocado para a gente refletir, ela confronta tudo aquilo que a gente quer sustentar, porque ela vai de encontro a nós, pedindo que a gente perca, para que a gente receba a vida. Esses dias eu tenho meditado em João 10, e o final do texto, da primeira parte, é interessante, após Jesus falar que ninguém poderia tirar sua vida, que ele havia entregado, e o Pai e era algo que tinha sido estabelecido pelo Pai. Em seguida, eles falam que Jesus estava endemoniado. Tipo assim, os próprios fariseus, eles questionam o que eles estavam dizendo. Porque eles falam assim, não tem como um endemoniado abrir os olhos. E o ponto que eu quero chegar é o quanto que a gente resiste a essa verdade, né? E você está trazendo uma orientação de tipo, cara, se você não buscar uma relação com Jesus, direta com Jesus, você vai estar fadado, né, a uma realidade de não conhecê-lo. E o quanto que a gente evita esse lugar de exposição diante de Deus. O lugar onde Deus vem e abre os nossos olhos para que a gente veja. Ele se torna extremamente confrontador porque ele nos conduz à perda da vida que a gente tenta sustentar. Assim, o evangelho do reino, ele requer sempre que você perca. Sim. É sempre que você dê. Não tem nada a ver com ganhar. O evangelho que a gente ouve nas igrejas é um evangelho que você vai para ganhar. Para ganhar a salvação. Claro, você vai receber a salvação. Mas a salvação não é o objetivo do evangelho do reino. Jesus é o objetivo do evangelho do reino. A gente não é inserido na realidade de continuidade, né, daquilo que se iniciou em Jesus. Isso, então, assim, palavra muito boa. A gente chega em Jesus com um senso de linha de chegada. Eu já usei muito essa palavra, que a gente chega na igreja, a gente tem a sensação que agora todos os nossos problemas acabaram. E realmente acabaram por causa do tipo de mentalidade que a gente passa a desenvolver em Cristo. Mas aquilo que nos é ensinado quanto ao ganho, né? Ela não comunica acerca de uma vitória. Eu gosto muito da questão, gosto muito de futebol. E tem times que ganham, mas eles não são vencedores. E a gente tem uma prática, a gente é ensinado um meio de ganhar as coisas hoje dentro da concepção de vida cristã que é apresentada, que não nos remete ao que Cristo conquistou. Ele não ganhou o mundo, ele venceu. E é um evangelho que você aceita Jesus para ser salvo e ir para o céu, e agora fica todo mundo esperando para ir para o céu. Não existe essa continuidade que você está dizendo. Não existe, não existe mais vida aqui na Terra. A vida daqui na Terra é terrível. O negócio é aceitar Jesus para ir para o céu. Miserável, morra depressa.
morra. É Porque a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é morrer. Mas o apóstolo Paulo diz que, para mim, o morrer... Como é que ele disse? Para mim, o morrer é lucro, viver é Cristo. É lucro. Viver é Cristo. Então, eu vivo Cristo na minha vida e isto já é mais maravilhoso do que qualquer outra coisa. Porque se a minha esperança está só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas quando você ouve esse versículo, nós pensamos, a minha esperança nessa vida é porque eu vou morar no céu. Na hora você pensa isso, porque você foi lavado. Há uma lavagem cerebral na sua cabeça que você relaciona esse versículo com morar no céu. Se esperamos nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. É porque eu vou morar no céu. Não. Nós esperar nessa vida é esperar não é essa vida simplesmente que nós vivemos. Se você vive no reino de Deus, se você nasceu e você entrou no reino, está fazendo a vontade de Deus, a Bíblia fala que Deus nos escolheu para vivermos nesta geração, parafraseando Atos, para servirmos a Deus nesta geração. O meu pai trabalha até agora e eu também. O propósito de Deus, qual é o propósito de Deus na minha vida? Pega um jovem como o Nicolas, como o Felipe, como o Jacques Júnior e outros jovens, ensina para eles que eles têm um propósito para viver nessa vida. Mas diga para um menino que você, que está com 60 anos de idade, tudo que você está esperando aí para o céu, para que esse menino vai estudar? Para que ele vai trabalhar? Para que ele vai sonhar com o futuro? Então, essa mensagem é uma mensagem falsa que vai contra o propósito de Deus na vida de cada um. E você citou João 10, e eu gostaria de aproveitar e quebrar uma tradição. João capítulo 10, as pessoas dizem que o diabo é o leão que vem para matar, roubar e destruir. Ladrão. Eu não quero que você desista, mas eu quero que você continue me ouvindo por 3 minutos. O ladrão que vem para matar, roubar e destruir não é o diabo. A Bíblia não ensina isso. João capítulo 10, versículo 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, que é o ladrão, que é o salteador. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não o seguiram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem é o ladrão que não vem senão a matar, a roubar e a destruir? Versículo 12. Mercenário. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. O ladrão que vem senão para matar, roubar e destruir, nos dias de hoje, são esses líderes que ficam arrancando dinheiro do povo, que ficam enganando o povo com uma mensagem falsa, quando, na verdade, só quer arrancar deles o dinheiro, tirar proveito. Estes ladrões salteadores que vieram antes de Jesus, e ele falou claramente que eram estes, exemplificando e mostrando claramente que era o ladrão que vem senão para matar, roubar e destruir.
E 2 Pedro, capítulo 2, se não falha o texto, digo, não lembro agora se fala corretamente, ele fala que por avareza farão de vós negócios. Então, quem vem para matar, roubar e destruir são os mercenários, são os profissionais da fé. A gente falou na semana passada sobre os pensamentos de Deus, né? Pensamentos de Deus mais altos do que os meus e o alcance dos pensamentos de Deus, como eu alcanço os pensamentos de Deus, como eu sei o que Deus tem para mim, de propósito, é o que você falou. Vem para a palavra, você não mergulhar na palavra não vai entender. Mas a questão da escravidão e da paralisia hoje, que eu entendo, que eu vejo, convivo hoje, dentro do ambiente religioso, é a preguiça de pensar, é a preguiça de usar o recurso, que é um dom, né? Pensar é um dom. Deus deu esse dom você não controla um pensamento, o pensamento vem. Você não bloqueia a criação de pensamento, isso vem. E agora o que você faz com ele passa pelo campo do que você aprendeu, de qual é a essência na qual te arrebata ou que você está envolvido, que é o Espírito Santo. Então, a preguiça de pensar leva a essa escravidão de não é o que eu ouvi essa semana, né? Eu prefiro acreditar naquilo que eu aprendi há 20 anos atrás. E aí lá Romanos, Paulo está falando, transformais pela renovação da vossa mente, para que alcanceis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que é de ser imagem do Filho, né? Então, o Filho não se limitou, e como diz a palavra, né, não usurpou ser igual a Deus. Então, sofreu e entendeu todo esse caminho. A questão da perda para nós é muito essa questão assim, como é que eu vou reagir a isso, o que eu aprendi. Quando eu aprendo com Cristo, perder para mim realmente não tem mais sentido. É engraçado, Josmar, que a gente vem discipulando algumas pessoas e as pessoas... Mas eu entendo, estou entendendo e compartilhando isso, mas eu estou sofrendo porque o outro não me entende. O que está do lado não me entende. Tá sofrendo porque o outro não te entende, porque você está pensando em si, não está pensando no outro, né? Então o sofrimento, a gente estava falando hoje, eu e o Matheus falando hoje, quando você compartilha o evangelho do reino, você não leva peso para si, não tem uma carga pesada de que você foi mal interpretado. Na verdade, a obra do Espírito vem e faz com que essa pessoa nunca mais durma sem ouvir aquele barulho. Como foi com Paulo, teve uma presença de Deus real, encontro com Jesus, nunca mais ele dormiu sem ouvir a voz dele, né? Não tem como você mais pertencer a essa existência sem ter essa conexão quando ele chega e se apresenta, seja com uma palavra, e é uma palavra da verdade, né? Não é aquela palavra que traz só conforto, mas traz inspiração, traz vida, e essa vida você está sempre querendo mais dele, você mergulha e entra nesse relacionamento. Então seus pensamentos passam a mudar o foco de ser em si mesmo, no conforto pessoal, na realização pessoal, e passa a ser uma unidade, ser um com Deus, na verdade. Não é unidade, é ser um com Deus nessa vida. É porque o Mateus, essa palavra que o Mateus falou, muito importante, a palavra continuidade. Oi, minha irmã. Essa palavra continuidade. A pessoa vem para Jesus, não é o fim, é só o começo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Siga-me. Então, o evangelho se tornou tão reduzido que a pessoa vai a Jesus e pronto, já resolveu tudo. A salvação não resolve todos os seus problemas, meu irmão. Eu conheço as mulheres mais ungidas que eu conheci na vida, intercessoras, que vivem na igreja buscando a Deus, são as que mais têm problema no casamento. Hello? Isso é sério. As mulheres que mais oram na igreja são as que mais têm problema no casamento, porque elas só vivem orando, elas não vão para casa cuidar do marido, da família. Isso é sério. Então, a salvação, a vida na igreja,
A igreja é o centro do catolicismo. Você vai nas igrejas onde o catolicismo entrou, onde o protestantismo entrou, a cidade vivia em torno da igreja. Isso é paganismo. Jesus disse que não é nem em Jerusalém, nem nesse monte que adorareis. A hora vem e já chegou em que os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Quando João diz, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele fechou o templo. Nós não vivemos em função da igreja. A figura do pastor que quer todos os irmãos e as famílias vivendo em função da igreja. Então, é culto na segunda, culto na sexta. Não é uma visão do reino de Deus. Não é. Nós vemos que os irmãos se reuniam para comer pão uns com os outros lá em Jerusalém, mas eles viviam durante a sua vida em contato com toda a sociedade, e esse viver de casa em casa não era em função do templo, não era em função da igreja, a instituição, era em função deles mesmos. Está lá em Atos, lê lá de Atos 1 até o último capítulo. Você vai ver Paulo no final, os crentes iam, ele estava preso em Roma, os crentes iam, e ali eles tinham comunhão, mas eles não viviam em função do templo em Roma, porque em Roma não tinha templo cristão. Simplesmente não tinha. Em Éfeso não tinha templo. Não tinha igreja em Éfeso. Não tinha igreja em Corinto. Não tinha igreja em nenhum desses lugares. Não tinha prédio. O prédio veio quando Constantino, o imperador, invadiu os bárbaros e transformaram os templos deles em templos cristãos. Se nós ensinarmos os nossos irmãos, os nossos jovens, a viver Jesus da faculdade, a viver Jesus da sua escola, a viver Jesus do seu trabalho, a gente transforma esse mundo, irmãos. Um comentário aí em cima disso, comentou acerca da questão da renovação de mente, né? Aí a gente só não muda os termos. Antigamente era indulgência, né? E a gente passou a condenar. Só que hoje a nossa construção de entendimento tem conotação de benefício. A gente tem uma vida com Jesus de benefício. Então, assim, eu te insiro dentro de uma realidade de que você precisa de ir na igreja, você precisa de fazer isso e isso por um benefício. Então, assim, eu sempre estou esperando que Jesus vai me dar alguma coisa. A vida nunca está me propondo uma entrega. E quando Paulo, de Romanos 12, ele começa a tratar da nova vida, do desenvolvimento de uma nova mentalidade, a gente vai ver que, na sequência, Paulo trata de dons e começa a falar de como se porta na vida normal. E essa vida normal não está ligada ao que você recebe, está ligado ao que você entrega. Eu fico rindo, mas não é engraçado quando o Paulo fala da questão de morrer é lucro e viver é Cristo. A gente entra dentro do templo e começa a bater palmas celebrando. Só que Paulo, quando ele fala de morrer é lucro, era porque a vida dele estava esvairindo. Tipo assim, a vida que ele vivia em Jesus, ela estava esvairindo. Ele estava passando por um processo de morte, que o próprio Paulo, em outra citação, ele vai dizer que enquanto nos opera vida, em outros opera a morte. Então, a nossa vida nunca ganha sentido em entrega. A gente sempre está esperando um benefício para que a nossa vida seja privada. A gente espera um benefício para viver dias nessa terra. Esse texto de Mateus capítulo 5, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, parece uma incoerência em Mateus capítulo 5, porque o texto diz que Jesus diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Então, os gentios procuram alimento, procuram vestes, os gentios buscam estas coisas e eles já têm. Então, por que eu vou buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça para essas coisas serem acrescentadas, se até os ímpios já têm? Parece uma incoerência, porque ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas eu não preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça para estas coisas serem acrescentadas, porque os ímpios já têm, porque os gentios já têm. Então, por que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? É porque o que me falta não é o alimento, o que me falta não é a vestimenta, o que me falta é o reino. O que me falta é o reino. O que me falta é a revelação do reino. O que me falta é Jesus. O que me falta é encontrar o tesouro escondido. O que me falta é encontrar a pérola preciosa, de grande valor, que o homem vai lá, vende o campo, vende tudo quanto tem só para comprar. Ou ele vai lá, vende tudo quanto tem para comprar o campo, só porque no campo tinha a pérola. Melhor, tinha o tesouro escondido. Essa é a revelação do reino. O que nos falta é o reino. O que nos falta é o reino. E o reino não é as coisas, né? Não são as coisas. A minha relação, o meu relacionamento com Jesus é o relacionamento com o reino. Agora, no reino existem valores, princípios, palavras, poderes que você pode encontrar em Mateus 5, 6 e 7. Não interprete mal. Rasgue toda a Bíblia e fique com Mateus 5, 6 e 7, que você terá a revelação toda, completa, de toda a palavra revelada de Deus escrita. Buscai primeiro o reino de Deus. Esses homens, Paulo, João, Pedro, eles entenderam o reino. Eles não falavam outra coisa senão o reino. Leia Atos. Eles não pregavam o evangelho, entenda bem, eles pregavam o reino, e ele falava acerca do reino, e ele trouxe a palavra do reino, e ele trouxe a mensagem do reino. E hoje, quando você fala reino, 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 os religiosos ficam irritados, eles ficam nervosos porque você está usando essa expressão. Mas eu estou usando essa expressão simplesmente porque ela é a única expressão que está na Bíblia. O evangelho só é evangelho se for do reino. O evangelho de Jesus só é evangelho de Jesus se for do reino. E o reino é esta relação com o soberano Senhor, em que eu me curvo, me submeto totalmente à vontade dele. Se eu vou ganhar ou não, se eu vou receber ou não, se eu serei abençoado ou não, não faz nenhuma diferença, porque eu já encontrei, já sirvo o meu Senhor. Se você entender esta revelação, você entendeu a mensagem da Bíblia. Porque Adão não ficava preocupado se ele ia comer ou beber. Você não vê essa preocupação em Abraão. Você vê em Jacó quando houve fome, e você vê logo a providência de Deus, não só para alimentar a sua família, mas para transformar e salvar a nação inteira. Porque a ida de José para o Egito, por causa da fome, foi exatamente o que Deus instrumentalizou para dali fazer surgir uma grande nação. Porque a grande nação de Israel, ela não saiu do deserto, ela saiu do Egito, ela saiu lá do império perdido pagão. O reino de Deus. Leia a Bíblia pensando no reino. E reino tem a ver com o domínio de Deus, o governo de Deus, principalmente na minha vida. O menino, o jovem, ele não vai se perder na prostituição, porque o rei Jesus é o dono do corpo dele.
Você não vai furtar, você não vai se corromper no governo, porque você ali é mordomo de Deus e você não pode tocar nas coisas que não são suas. Você vai falar a verdade, porque falar a verdade agrada a Deus. Você vai falar a verdade, porque só subirá ao monte do Senhor aquele que fala a verdade. Aquele que anda com mãos limpas, aquele que tem o coração puro, aquele que não entrega sua alma à vaidade. Então, é essa relação com Jesus, o Senhor. Não é Jesus, o Salvador, não, irmãos. Essa mensagem, ela é tosca, ela é falta. Aceite a Jesus como seu Salvador. Não adianta aceitar Jesus como seu Salvador, porque não resolve. Ele só é seu Salvador se você confessar com a sua boca que ele é o Senhor, que ele é o Rei, e você obedecê-lo. Em teu nome expulsamos o demônio. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. E a prática da iniquidade, em resumo, é uma só. A prática da iniquidade não é você adulterar, não é você roubar, não é você mentir, não é você falar mal, não é você do próximo, não é você fazer maledicência. A prática da iniquidade, ela é uma só. Você não ser semelhante a Jesus. Se você for semelhante a Jesus, se você for semelhante a Jesus, este é meu filho amado em quem está nele todo o meu prazer. Se você for semelhante a Jesus, semelhante ao Senhor, você se tornou um com ele. Então não tem como você perder nada, porque você é um com ele. Nada pode acontecer na sua vida, absolutamente nada, porque você é um com ele. Esta revelação do reino é que vai transformar a nossa geração. E esta revelação você não encontra nas pregações que você ouve. E eu falo isso com temor e com muita humildade, que o Senhor nosso Deus possa revelar o reino dele para mim, para você, do mesmo modo que ele revelou para João Batista. João, existem milhões de cordeiros, existem milhões de pombas, existem milhões de cabritos. Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a percepção de a gente receber a questão de vida em abundância é totalmente contaminado, né? Porque está totalmente conectado à questão de concupiscência, né? A corrupção? Tipo assim, tudo que nos é apresentado quanto uma vida abundante, uma vida plena, não está relacionado a um contentamento de Cristo como Senhor. Quando Paulo fala em Filipenses... Se você não deixar paz, bens, irmãos, por amor a mim, você não é digno de mim. Aí você deixa bens, deixa tudo para seguir a Jesus. Aí na semana seguinte você vai fazer campanha de oração, 7 sexta-feiras, para comprar um carro, para comprar uma casa, para melhorar de vida, para ganhar um emprego, aqui nos Estados Unidos, para ganhar o green card. Você tem razão, meu irmão. Você tem razão, meu irmão. Infelizmente, você tem razão. A vida plena não está ligado a gente passar por todas as estações, né? Lidar com dores, lidar com choro, porque nisso tudo existe amadurecimento, existe crescimento. Ninguém se desenvolve, ninguém cresce sem estágios de pressão na vida, de incertezas. Então, assim, o que a vida cristã hoje, apresentada no templo, nos oferece é uma eterna permanência numa... Eu nem sei qual palavra eu uso. Um estágio de meninice. Tipo, a gente nunca está pronto para entregar nada. A gente sempre precisa de um tutor. Esses dias o Tarcísio usou essa palavra, eu nem sei porquê, mas ele falou de tipo assim, vocês têm muitos aios, mas vocês não têm pais. Assim, a gente fica sempre preso a aios. Tem sempre uma cuidadores, coisa que... né? Cuidadores, condutores, sim, direcionadores, né? Tipo assim, a gente tem um monte de instrução, mas a gente não tem o pai. Dependendo. Depende do... fulano, ora para mim.
aí vai lá no pastor, aí pede o irmão, ele fica sempre dependendo dos outros, né? Ele nunca amadurece para passar a dar, para oferecer. Irmãos, alguém tem mais algum comentário? Nós vamos terminar. Josimar, só para, assim, eu já passei por essa fase há muitos anos atrás, mas fica ardendo no coração quando a gente ouve essas verdades do reino e aquela questão de como conviver, mesmo sabendo que os irmãos não têm, conviver dentro da igreja, conviver dentro do relacionamento, né, com as pessoas, na verdade não tem como não feri-las, né, mas não é por maldade ou por querer por tentar acusar, dizer que ela tá fora do reino, na verdade, mas como conviver com as pessoas dentro da igreja hoje, dentro da tradição religiosa, trazendo essas pessoas para perto também, né, e sem também se sentir frustrado. Acho que essa é uma pergunta que eu tenho ouvido de algumas pessoas e isso machuca muito quando não tem sabedoria para isso, né? A figura que nós encontramos isso é Jesus na sinagoga. Jesus, entre aspas, começou, depois que ele foi batizado, né, saiu do deserto, ele começou a visitar as sinagogas. E já começou lá na terra dele, né? Ele chegou lá e falou assim, hoje se cumpriu as escrituras, ele leu lá o rolo tal do profeta, que Isaías, que Elias só foi enviado para a viúva, Eliseu, ele foi falando. Aí ele diz assim, hoje se cumpriu as escrituras. E aí o povo ficou muito enfesado. João 10, que você leu, João 10, eles não entenderam no princípio que Jesus estava chamando eles de mercenários e ladrões, não. Mas quando o texto vai caminhando, João 10 é marcante. João 10 é um capítulo-chave para entender essa ruptura de Jesus com a religião estabelecida. A ruptura final que levou esses homens a procurar crucificá-lo, não é? Então, você tem vários níveis que eu gostaria de falar. Você tem um nível de pastores, de lideranças. Estes pastores, essas lideranças, a minha experiência, né? Não adianta você pregar para eles os do reino, essas coisas, tentar convencer que não vai dar certo. Mas você tem aqueles com quem você convive. Você vai começando a compartilhar o evangelho. 2004, a minha vida mudou. Eu contei esse testemunho aqui. Parece que não tem sentido eu ter contado aquilo, mas tem. Porque o John Kelly falou assim, você vai deixar a sua igreja, você não vai ser mais pastor da sua igreja. Aquilo para mim foi uma libertação. Eu estava preso a uma igrejinha que dava problema, era uma carnalidade terrível, tinha gente de Deus e tinha gente do homem, que era do homem, e tinha gente do diabo também lá, né? Então, era terrível. Discutia, aí reunia para fazer reunião, e você ficava correndo atrás de... Uma vez um casal brigou. Eles resolvem brigar, geralmente, 10h30 da noite, 11 horas da noite. Eles não brigam de dia estão trabalhando. Aí, quando dá 11 horas da noite, eles resolvem brigar. Aí me chamaram lá para ver o casal que tinha brigado. Cheguei lá, a casa estava toda quebrada. Copo para todo lado, prato despedaçado. Os dois tinham brigado, uma coisa feia. 2 crentes da minha igreja, batizados. Aí eu olhei a televisão intacta, o micro-ondas intacto, só quebraram coisa barata. Rapaz, eu dei um berro. O pastor que estava comigo, o pastor Duval, levou um susto. Vocês não me chamem nunca mais para vir aqui essa palhaçada, mas é um berro. Não é isso que eu estou falando, caramba. Foi um escândalo. E saí e fui embora. Nunca mais brigaram. Nunca mais brigaram. Então, eu estava cansado dessa vida de pastor protestante, de evangélico, que você lida com bodes e lida com ovelhas, não é? Não é essa linguagem que eles usam aí? Não é? Então, agora eu vou falar com discípulos, vou falar com pessoas, com indivíduos. E eu passei a dedicar a minha vida com essas pessoas. Então, eu já passei por essa fase de chegar na igreja e pregar os 10 pontos, né, do livro lá do Evangelho Nu, né? E o Tarcísio colocou lá na frente lá. Ele fechou a porta, né? Ele fechou a porta, né? Ele fechou a porta total, porque a igreja que ele foi é um curral e tem um pastor, está lá.
O pastor é o que é a porta das ovelhas. Isso pode ser no lado positivo e no lado negativo. Jesus é a porta das ovelhas e o pastor M é a porta das ovelhas também. Então, é o mesmo sentido. Então, você tem que ter sabedoria para compartilhar. Hoje eu tenho, antes eu não tinha, não. É para compartilhar com quem quer ouvir. Você quer ouvir? Então, eu mando mensagem para milhares de pessoas. Literalmente. Então, o cara me escreve bravo, oh, meu irmão, me desculpa, me perdoa, não vou te colocar mais na lista, nem tirei ele da lista. Bate a poeira do pé. Bate a poeira do pé e... mas não quero bater a poeira do pé com satisfação. Eu bato a poeira do pé com tristeza. Sim. Porque ele tá rejeitando, não a mim, ele está rejeitando a palavra de Deus. Porque eu estou certo que o que eu estou compartilhando com vocês é a palavra de Deus, é o evangelho do reino. Agora, esse evangelho do reino, quando é pregado, ele vai promover ruptura. Agora, você pode ser inteligente. Em 2011, eu fui na Índia. Deus tinha me dado essas revelações muito tempo, mas nunca compartilhava, nunca. E eu perguntava, Senhor, Deus falava assim, não é chegada a sua hora. Não é chegada a sua hora. Quando eu fui à Índia, e eu voltei, porque eu fui visitar missionários lá, e preguei, foi uma experiência tremenda, aí eu fui convidado para pregar na organização de pastores que eu ajudei a fundar. Era um outro diretor, e ele me convidou para pregar. Aí o Espírito de Deus falou assim, agora você vai falar tudo o que você quiser falar. E eu trouxe uma mensagem sobre o templo na Bíblia. Meu irmão, aqueles pastores resmungaram. Aí veio o pastor que estava dirigindo a reunião para tentar amolecer que essa experiência de Josimar, que o pastor ele tem o direito de pensar diferente, essas bobagens aí. Aí, quando ele falou, aí ele começou... É a doutrina de cada pastor na sua igreja, né? É, a doutrina de cada pastor da sua igreja. Aí ele falou, não, porque você vê mesmo na Bíblia diz lá que lá não haverá mais templo. Está lá, a Nova Jerusalém, não haverá templo. Aí um outro pastor falou, não fala assim não, pastor Caio, não fala assim não, que você está ajudando ele. Não é na Nova Jerusalém que não haverá mais templo, não, meu filho. A palavra de Deus é eterna, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nunca existiu templo, nunca. No reino, não. O templo não é do reino. Não chorar, não sofrer, não é do reino. Ele enxugará os olhos toda a lágrima, é porque a lágrima não é do reino. Não sei se você consegue pegar a revelação do Senhor nisso. Isso é extraordinário, rapaz. No reino, é antes da fundação do mundo. Ele preparou o reino antes da fundação do mundo. Se ele preparou o reino antes da fundação do mundo, o reino não existe. Isso aqui tudo que você está vendo, sol, lua, eu vou ficar quieto, vou calar minha boca. Nada disso aqui existe. Sol não existe, nada disso aqui. Isso aqui não existe. Isso que nós estamos vivendo agora não existe. Matrix. Até esses caras entenderam isso. Até esses caras entenderam isso. Mas eles vão falar que você é herético, porque você está usando... Mas eles entenderam. Até o diabo tem procurado perceber essas coisas. Eu não gosto de falar nele, mas ele tem procurado de perceber essas coisas. Agora, o que você tem que manter é a sua simplicidade. Então, quando eu vou numa igreja dessas para pregar, eu falo assim, eu vou pregar sobre refúgio, salvação, conforto. Mas lá no meio vai sair uma palavra que vai ser um peixinho com isso. Não vai ser só tilápia. Você não dá conta, não. Não dá conta, vai sair. Aí você dá uma palavra, mas é melhor do que dar extraída com espinho, né? E ainda colocar... Dá os 10 passos, né? Josimar, baseado no evangelho do reino, podemos afirmar que as revelações se encerraram em Jesus ou não?
Claro, toda a revelação se encerrou em Jesus. A única diferença é que Jesus está vivo, né? Ele continua falando hoje, né? Aonde está escrito isso? Isso que você falou, Hebreus 12. Hebreus 12 não, Hebreus 1. Havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele é a exata expressão do seu ser. Então, agora eu vou olhar para vocês e falar assim, aqui eu estou vendo a exata expressão do ser de Deus. Tarcísio, Lucas, Sandra, Jacques, Nicolas, Janderson, Mateus, Felipe, Tarcísio. Eis aqui a expressa imagem de Deus. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo, né? Então é pura heresia quando a gente fala culto de revelação. Isso é uma bobagem protestante evangélica, né? Isso é uma bobagem, né? Isso é uma bobagem, né? Essas bobagens todas existem aí no nosso meio. São mitos, né? Mercado. Hein? Mercado. Também, né? Te Mas vendendo uma revelação. A igreja do verbo vivo é do anticristo. A primeira igreja batista é do anticristo, né? Não é de Deus. A igreja presbiteriana Nossa Senhora da Aparecida é do anticristo. A igreja católica é do anticristo. Quando eu falo anticristo, não é o anticristo escatológico. É contra Cristo, porque Cristo não está dividido, né? Há um só Senhor e um só... E haverá um só rebanho e um só pastor. Todo mundo que caminhar nessa direção está caminhando a favor de Cristo. Quem caminhar contra essa direção é anticristo, é contra Cristo. É pesado isso que eu estou falando? Sim. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. É aquilo que eu falei, Brasília. Núcleo dos Bandeirantes. Os irmãos que saem do culto da Igreja Batista, eles saem lá depois do culto. 8, 9 horas da noite, eles saem. Aí tem os irmãos da Igreja Presbiteriana, aí os outros irmãos do Núcleo da Fé. Cada um sai do seu templo. Eles nem se cumprimentam uns com os outros. Eles são separados. É igual time de futebol, é rival, né? É rival. Isso não pode ser verdade, isso não se sustenta. Se você não se indignar com isso, você não discerniu o corpo de Cristo. Agora, quem são os responsáveis por essa bagunça? Quem são? Os pastores. Eles são os responsáveis. Você quer acabar com a igreja? Você acaba com o púlpito, acaba com o púlpito, o templo, o dízimo e acaba com o pastor. Se prendessem hoje os pastores de Brasília, a igreja ia continuar? A pandemia mostrou que sim. Os que conhecem a voz do pastor vão continuar se reunindo. Nós tivemos aí uma amostra. Antes você não podia ir na igreja do outro ouvir a pregação do outro, mas na pandemia todo mundo ouviu pregação de todo mundo. Ou não? Aqui mesmo, né? Isso aqui é igreja. Não precisa de um templo, não precisa de um... Né? Aqui mesmo. É aqui mesmo. Acho que a diferença aí que você até falou do evangelho do reino para o evangelho religioso, de evangelizar, tem uma conotação de, até passando pelo que o Matheus falou, de estratégia para se alcançar.
Quando você vive o reino, não tem estratégia. O que nós fazemos no dia a dia de dois em dois e indo. É o estilo. Então, É o estilo. Quais foram as estratégias de Jesus? Eu sei qual foi. Ser Jesus. A estratégia é que ele era Jesus, não é nada. Eu passei por uma situação, falando sobre essa questão de discípulo, né? A questão do processo não, né? Morte e vida em Cristo. Aí, na conversa, a pessoa virou para mim e falou assim: eu acredito em tudo que você fala, mas a gente não pode pregar isso na igreja, né? Não é todo mundo que quer viver assim. Ele tá certo. Certo, o Tarcísio pregou e foi condenado. A verdade é que muitos pastores são homens de Deus. Aí em Brasília eu conheço muitos homens de Deus que estão ainda no sistema porque não conhecem ainda outro. E não pense, eu conheço um grupo, por exemplo, que eles já saíram, que eles falavam, saímos da Babilônia, né? Aí agora eles se reúnem, mas se tornaram uma denominação igualzinha às outras. Tem o seu catecismo, os crentes lá não podem se reunir com outros, eles têm que obedecer aos pastores cegamente, como se o pastor fosse o dono da vida dele. Não existe isso de pastor dominar a sua vontade, dar palpite da sua casa e você decidir o que o pastor quer. Isso não tem fundamento nas Escrituras. Isso não tem. A Bíblia fala para os presbíteros da Bíblia, não é isso que nós vemos, os presbíteros da Bíblia, que eles não podem, para eles apacentarem o rebanho de Deus com mansidão, não como tendo domínio sobre eles. Está lá no texto. Não como tendo domínio sobre eles. Por muito tempo nós vimos assim grupos que abusaram no tal do discipulado, em que o discipulado, o discípulo, ele tinha que pedir autorização para o discipulador até para casar. Tinha que pedir autorização ao discipulador até para comprar um móvel. Isso não existe. Ele tinha um tempo também para virar discipulador, né? Ele tinha que criar os 12 dele, né? Então, essas ondas todas é só por falta de uma coisa, por falta de semelhança a Jesus. Porque se for semelhante a Jesus, meu irmão, não vai ter nada disso. Por isso que é interessante, quando se fala em Evangelho do Reino, observar a vida dos discípulos. A gente gosta muito de ver, analisar aquilo que Jesus falava, o discurso de Jesus, mas a gente acaba fechando os olhos para o resultado que isso teve na vida dos discípulos, dos apóstolos dele. Que, tipo assim, que nem a gente falou, continuidade. Eles deram continuidade. Jesus falou: ei, vão e deem continuidade àquilo que vocês me viram fazer. Vocês vão ensinar aquilo que eu vos ensinei. E mesmo depois, anos, não foi um ano depois, 2 anos, anos, talvez 10, 12, 15 anos, eu não sei dizer agora, até Pedro, ele não quis entrar na casa de Cornélio. Sim. Porque eles mantiveram com a sua religião judaica de que era um negócio lá, como é que fala? Social. Não é um clube. Clube social. Eles entendiam que era aquela caixinha deles só de judeus. Aí Deus teve que dar para ele uma visão de bichos que ele não comia. Senhor, Deus falou para ele comer. Pedro, mata e come. Qual foi a palavra que ele falou? Senhor, desde eu não criança, sou impuro. Desde criança que eu não como isso. É igual lá o pastor falou, desde que eu aprendi, quando eu converti. É a mesma coisa, meu irmão. Desde criança, eu não como isso, Senhor. Eu sempre fui puro. Não, Pedro, foi Deus que mandou você matar e comer. Não foi outra pessoa. Foi Deus que mandou, foi o Pai. E ele vai discutir com o Pai. Aí depois ele desce, ele com a cara lavada, todo sem graça, provavelmente, foi lá atrás de Cornélio, olha, ainda chegou lá, olha o que esse Pedro fala. Eu não devia estar aqui não, viu? Mas não sabe falar aquilo. Eu não devia Deus atropela ele. Estar aqui não, viu?
Mas o Senhor me deu a visão. Ele não tem que chamar os pobrezinhos lá dos gentios de porco, de outros bichos que ele viu lá. Aí, quando ele vai se explicar para os crentes em Jerusalém, né? Que dificuldade. Irmãos, o negócio é que eles foram batizados com o Espírito Santo também. Ora, se o Espírito Santo foi dado a eles, olha que argumento. Que coisa mais terrível. Ele parece igual a nós mesmos. E mesmo depois disso, ele ainda vai ter uma experiência em Antioquia, que ele chegou em Antioquia pregando, falando das coisas de Deus. Aí vem os judeus lá de Jerusalém para Antioquia. Quando Pedro vê os judeus chegando, ele se afasta dos irmãos gentios. É a mesma coisa de hoje, irmãos. Tudo por causa da religião fedorenta. Deus vem, abre os olhos da gente, a gente fala que é demônio. Não, eu não misturo, não. Mano. Outro exemplo que nós temos no Brasil, aí criou uma onda de judaizante. Agora não pode falar Jesus, não, tem que falar Yeshua. Aí tem que ler a Torá. Eles estão voltando para o meio. Eu estou com um filho muito amado lá em Aruba com essas bobagens. Tem 2 semanas que ele não conversa comigo, depois que eu lhe dei uma cacetada. Com esse negócio de... Quem que é, Josmar? Você não conheceu. Querendo lá... querendo, agora é judeu. Yeshua. Agora ele guarda o sábado. Guarda mentira! Ele não sabe o que é guardar sábado, não. Guardar o sábado é parar de fazer qualquer coisa. Parar de fazer... E outra coisa, ele tinha que circuncidar. Abra macho para circuncidar ele. Pelo amor de Deus. Método tradicional. Que bobagem! Irmãos, nós estamos prolongando muito. O Senhor é atemporal. O reino não é brasileiro. O reino não é judeu. O reino não é batista. O reino não é nada disso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você não precisa obedecer mais nada. Rasga a Bíblia, joga fora. Se você cumprir amar a Deus sobre todas as coisas. Agora vamos falar que eu também estou mandando rasgar a Bíblia. Ô, Felipe, cuidado na edição aí, hein, Felipe? Se você guardar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você vê pessoas em outras religiões fazendo isto. Eles conhecem o amor. Eles só não conhecem Jesus. Eles conhecem o amor, só não conhecem Jesus. É que o amor, Jesus deles, tem um nome de amor. Não tem o nome de Jesus. Estão entendendo? Amém? Vamos orar. Amém. Senhor, obrigado por esse encontro, muito proveitoso. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um, por aqueles que eles podem ouvir, por aquilo que podemos falar. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a caminhar, ó Deus, na Tua luz, na revelação da Tua luz. Não permita que nenhum deles, Senhor Deus, crie mágoa ou rancor de ninguém, de nenhum grupo. Nós somos livres para te amar e amar os nossos irmãos, mesmo que eles não pensem como nós. Senhor, dá-nos esta serenidade, esta humildade de ver a tua glória e o teu favor na vida do nosso semelhante. Pai, louvado seja o Senhor, louvado seja Amém, o Pai. Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.